Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a esse painel de acessibilidade na TV. Meu nome é Vanderlei Silva, eu sou gerente comercial da STN Caption e nós vamos falar aqui um pouquinho como funciona a estenotipia para a televisão. Meu nome é Maria Tereza, também sou da STN Caption, sócia diretora operacional, e estamos aí no quadro de acessibilidade. Meu nome é Eliana Abdala, sou diretora operacional do Grupo Steno. Também vou participar desse debate aqui, praticamente. Eu sou o Gustavo Ferreira, eu sou da técnica da STN e a gente vai falar sobre essa relação técnica entre emissora e empresa, para vocês entenderem melhor como é que funciona o nosso serviço. Bom, para iniciar esse momento, nós vamos explicar um pouquinho como funciona a STN, quais são os serviços que a gente presta e vamos explicar um pouquinho a história da empresa. Bom, a gente tem que estar motivado para prestar um bom serviço, principalmente visando o deficiente auditivo, né, no caso o surdo. A gente tem que ter uma tecnologia avançada devido às necessidades de hoje em dia. A agilidade, né, principalmente para trabalhar com emissora de televisão, é muito primordial. Essa agilidade na troca de informações tem que estar muito perto das emissoras de televisão. E, claro, principalmente, né, tudo isso vai gerar um custo-benefício interessante para as emissoras de televisão. Bom, vamos falar um pouquinho da STN, né? Quem que a STN é, onde que ela fica, em que setor a gente atua. Bom, quem somos? A STN está há mais de 15 anos no mercado, né? A gente presta serviço de estenotipia, em palestras, eventos, a gente grava vídeos e também trabalha diretamente com emissoras de televisão. Desde 2008 a gente realiza esse serviço de closed caption, sempre se baseando na lei, né, na portaria 310/2006 e se baseando pelas normas da BNT, a 15290/2006, que agora foi atualizada, né, que está em 2016. Um pouquinho de como é que funciona a nossa equipe, né? Nossa equipe ela é repleta de revisores, né, que fazem todas as revisões de todos os textos, de editores de vídeo. A gente vai explicar um pouquinho como é que funciona essa questão de trabalhar com legenda no pré-gravado. A gente tem atendimento que a gente chama de APAC, né, atendimento personalizado ao cliente, suporte 24 horas. E a gente tem o EDAN, que é uma equipe de avaliação e monitoramento. A gente vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso um pouco mais para frente. E estenotipistas qualificados, divididos entre níveis, né? E a gente também trabalha com estenotipistas de backup para programações. Outro fator muito importante da STN é que a gente trabalha com formação de profissionais, né? Essa é uma mão de obra que a gente sabe que é uma mão de obra muito específica e para isso a gente mantém um curso específico de estenotipia dentro da STN para formar os profissionais para trabalhar exclusivamente para a STN. Esse curso tem nos formado muitos profissionais e a gente tem utilizado 100% da mão de obra para trabalhar no mercado de closed caption. Agora com vocês, Tereza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é estenotipia, né? A estenotipia, nós usamos essa máquina, que é o estenótipo. É uma técnica que converte o falado para o escrito através de uma máquina com 23 teclas e qual que é a diferencial? Um teclado comum, um teclado de computador, nós pressionamos uma tecla e sai uma letra. Na estenotipia, esse teclado ele tem um alfabeto na mão direita e outro na mão esquerda. O que acontece? Eu consigo pressionar várias teclas ao mesmo tempo, onde eu consigo formar uma palavra. Por isso que é uma técnica que tem velocidade, porque a cada toque eu consigo escrever uma palavra, eu consigo até uma frase, no caso de abreviações, tá? Atualmente a estenotipia é a técnica que atinge melhor qualidade
do closed caption, né? Isso desde 2008 estamos aí, e com o passar do ano a estenotipia foi melhorando a cada dia. Então hoje a gente já está aí com índices de 99,7%, 99%, ainda mais com as novas regras, a nova norma aí que deu maior facilidade, posso dizer assim, na qualidade, né? Depois a Eliana vai explicar bem sobre isso, sobre como fazer a nova aferição de acordo com as normas. Então, nomes estrangeiros, por exemplo, que antes era uma dificuldade para a estenotipia, hoje, lógico, se o nome não está na mídia, não é um nome conhecido, ele já não é mais considerado um erro. Então, o que antes nós atingíamos 98%, colocando só omissões e erros, hoje, óbvio que com essa nova norma a gente está atingindo 99, 99,7%. Esses são os códigos. Todo mundo me pergunta como usa códigos de taquigrafia. Não, são letras, tá? Isso daí são letras. O que às vezes confunde é porque eu tenho duas letras, como eu tenho um alfabeto na mão direita e outro na mão esquerda, então eu uso duas letras, por exemplo, um T e um P, eu pressionando as duas juntas, me dá um B inicial. Então, por exemplo, se eu for escrever bobo, eu uso o B inicial, o O e o B final. Pressionando as quatro teclas juntas, ela me dá a palavra. E por que que eu não tenho o O final? Porque a minha sílaba forte é o bo. Se eu quiser escrever bobó, aí eu escrevo B, O, B e repito a sílaba forte, bó. Aí o computador, o software, já vai ler uma palavra. A estenotipia, ela já vem crescendo anos após anos, os profissionais estão se aperfeiçoando. Antigamente nós usávamos muito abreviações, hoje a gente já usa corte de palavras, né? Então eu vou explicar passo a passo agora com o serviço de closed caption, como que isso pode ser utilizado e que vem ajudando a estenotipia. Então eu quero deixar bem claro que quando se fala em estenotipia, nós não usamos o profissional hoje de estenotipia, para closed caption principalmente, ele não decora 250 mil abreviações. Ele usa a radical de um verbo, né? Apagar é um verbo, apaguear. Ou seja, apagado, apagueado, é corte, tá? Então não são abreviações, não. Ele escreve mesmo, como vocês viram no código lá, a palavra, só que ele abaixa a mão de uma vez só, tá bom? Os serviços. O Fausto já passou aqui para vocês, na norma, o closed caption em tempo real, o closed caption pré-produzido, o closed caption pré-gravado e o caption live, que é uma modalidade que a STN está fazendo. Ele já explicou o que a norma exige, e eu vou passar para vocês do lado da empresa como que nós trabalhamos em cada uma dessas modalidades, ok? Closed caption em tempo real. Como que na STN Caption nós trabalhamos? Nossos profissionais, todos trabalham lá na empresa, até por maior segurança. Trabalhamos com dois receptores distintos, então são duas teletelevisão, um em cada receptor. Se cair um sinal, ele tem o outro. Só que é importante frisar que ele usa a tela da televisão tão somente como parâmetro visual, porque na realidade ele recebe o áudio diretamente da emissora, sem delay, o áudio puro, e isso ele consegue ir pegando e até conseguir diminuir o delay, né, entre a legenda e a captação. Então, devido à TV digital agora com delay grande, então isso é muito importante a gente receber esse áudio direto da emissora. Isso serve principalmente para emissoras, nós estamos localizados em São Paulo,
Então, emissoras de outros estados ou cidades onde nós não tenhamos a recepção do sinal pela televisão, nós recebemos o áudio. Pelo áudio, o profissional consegue identificar, depois vocês vão ver, nosso suporte técnico entra em contato com a emissora para fazer teste de conexão e ele já pergunta, no caso do telejornal, quem serão os apresentadores. O profissional, quando inicia o jornal, ele já sabe quem vai apresentar o programa e também com o passar do tempo, pela voz, ele já reconhece se é um profissional, ele trabalha diretamente com essa emissora, ele vai reconhecer. Closed Caption, na empresa nós temos 3 operadoras distintas de internet, em redundância, ou seja, não podemos ficar, porque nós trabalhamos única e exclusivamente via IP, máquinas de estenotipia, anualmente, conforme as máquinas vão sendo lançadas no mercado americano, a gente já começa a colocar aqui na empresa sempre as últimas, né? Software, que é o software também americano, e computadores, tá bom? O Closed Caption pré-produzido, como foi falado, a emissora ela tem um programa, mas ele foi, principalmente novela, vamos jogar um capítulo de novela que ele ficou pronto ontem à noite. Então, o que acontece? Não tem tempo de jogar uma tela para ficar embutida no vídeo. O que a emissora faz? Eles nos mandam esse vídeo em baixa resolução, tá? E aí a estenotipia passa passa pela estenotipia, que vai fazer a degravação, e depois passa por revisores. Nós temos uma equipe de revisores graduados em letras, porque uma coisa que a norma deixa bem clara é que não pode ir erros ortográficos, ou erro de português, erro gramatical. Então é por isso que tem que ter uma revisão fortíssima nisso, de acordo com as novas regras ortográficas, principalmente. Passou pelo revisor, aí nós entramos com a estenotipia. O programa vai ser exibido às 19 horas. O estenotipista senta e ele vai inserir via roll-up, né, rolando na tela, 2 linhas, como se fosse tempo real, e ele vai inserindo linha a linha. Ou seja, nós atingimos aí uma qualidade de 100%. Por que a STN coloca um estenotipista para fazer essa inserção? Porque a emissora, tanto a emissora quanto nós, empresa, nós nos preocupamos de algum plantão que entre de urgência, alguma coisa que acontece, um flash, que o jornalismo precisou entrar no intervalo comercial, nós temos que colocar o Closed Caption ali. Então, é por isso que, no caso, a STN Caption, a gente se preocupa em ter um estenotipista lá, né? Não é qualquer um que vai lá e vai inserindo. Tem um estenotipista, mudou o bloco, olha, a emissora nos avisa, olha, o 4º bloco não vai ser esse que eu te enviei. O estenotipista está lá e ele pega em tempo real, tá? A outra modalidade é o Closed Caption de pré-gravado. O pré-gravado, que é a emissora teve tempo, ela gravou, já está em versão final e ela tem aí 3 dias esse vídeo com ela. Ela nos manda, nos envia esse vídeo em baixa resolução também, e aí passa pela estenotipia, passa pelos revisores e aí vai para a edição de vídeo. Essas legendas são produzidas em pop-on, né? E aí entra aquele esquema de 1 a 3 linhas, né? A qualidade. Então, é muito importante que nas 3 modalidades, para o surdo, para o deficiente e até para o ouvinte, que hoje é bom ressaltar que o maior crítico de Closed Caption é o ouvinte. Porque se você vai numa academia, se você vai num restaurante, o Closed Caption está ali. Então, quer dizer, ele está lendo. Então, nós temos hoje duas populações que assistem, 2 telespectadores de Closed Caption, que é o ouvinte e que é o surdo.
E isso é importante, a entonação. Ele tem que saber se ele falou ironicamente, né? Tem essa, às vezes a pessoa fala, não, eu vou no teatro, mas como quem diz, eu não queria ir no teatro. Isso daí tem que ficar no closed caption, ironicamente. Se a pessoa está falando chorando, né? Isso é importante também ter. Nós estamos ouvindo, a gente sabe que a pessoa está falando chorando. Quem está lendo a legenda, ela não está sabendo se a pessoa tá triste falando aquilo. Então, entre colchetes, a gente tem que colocar. Tanto no closed caption tempo real, como pré-produzido, nós colocamos. Quando dá para colocar, quando o estenotipista, a velocidade e der para ele colocar, tiros, explosões, risos, música romântica, música de suspense, tudo isso é colocado. Já no pré-gravado, óbvio que aí a gente tem um trabalho aí de colocar todos os detalhes, já é mais o vídeo, essa legenda vai para o vídeo já com tudo, não pode faltar nada. O que a norma fala que tem que ter, no gravado vai certinho. Qual que é o benefício para a emissora de ter esse daí? No pré-produzido, quando a inserção é feita em tempo real, a emissora pode gravar e reprisar quando quiser aquele vídeo com closed caption. No caso do closed caption pré-gravado, fica no arquivo dela, né? Esse vídeo já tá com a legenda ali, ele pode reprisar, ele pode arquivar, daqui 2 anos ele pode passar de novo. Nós temos emissoras que passam o mesmo programa de manhã, à tarde e à noite, né? Então, nesse caso, o que ele pede para nós? De manhã, faz a inserção em tempo real, ele grava para poder reprisar nos outros dias. No pré-produzido, no pré-gravado, ele tem aquela legenda e daqui 1 mês, daqui 2 meses ou o ano que vem, ele quer passar aquela matéria de novo, ele tem. Isso é muito bom para a emissora, porque ela vai ter no seu arquivo esses vídeos já com closed caption. Então, talvez daqui 2, 3 anos, aquele documentário, aquele filme, aquele vídeo, um desenho animado, por exemplo, que se repete muito, né? Ele já não vai pedir para a empresa de closed caption entrar na legendagem, ele já tem aquele vídeo, tá bom? Vamos passar Caption Live. A STN Caption, em alguns eventos, foi chamada para fazer a tradução simultânea em forma de legenda. E isso nós estamos apresentando para as emissoras de televisão também. Por quê? Você tem um evento ao vivo em que tem entrevistadores de outros idiomas. Então, ao invés de ter a tradução simultânea, aquela voz falando em cima do ator, né, falando em inglês, não, a gente coloca a legenda embaixo. Então, o telespectador que fala inglês, ele está ouvindo e ele entende. Aquele que não fala fluentemente, ele vai ter a legenda como auxílio. E o que não fala nada, ele vai acompanhar pela legenda, ouvindo o áudio, ouvindo o próprio artista, sem qualquer outra fala por cima, né? Qual que é o fluxo de trabalho disso? Tanto em palestra como em shows, por exemplo, onde o cantor lá está cantando e de repente ele vai interagir com o público, né? E ele fala em inglês, então a gente coloca a legenda lá embaixo. Tem uma tradutora, ela vai, uma tradução simultânea, normal, só que ela está passando a tradução para o estenotipista. O áudio dela vai diretamente para o estenotipista. E aí, do estenotipista, aí passa para uma mesa de som, um software nosso que de lá joga para o vídeo, tá? O Vanderlei depois vai explicar bem essa parte técnica aí, mas isso daí está sendo um sucesso, assim, nós estamos fazendo várias palestras, shows,
e está tendo uma interação muito boa com o público, principalmente. As normas da ABNT, eu vou reprisar alguns pontos aqui, mais na parte funcional. O close caption em tempo real. Tempo médio de atraso de 4 segundos para cada programa e desvio não pode ser superior a 2 segundos, que é os 6 segundos. A lei fala 4, podendo exceder a 2 segundos, aí devido à digitalização, como o próprio Fausto explicou há pouco. O close caption pré-produzido, tempo médio de atraso, 3,5 segundos, não podendo ser superior a 2. E o pré-gravado, que é o POPOM, atraso médio aí de 0,5 segundos do quadro ou cena. Os diferenciais de um de outro. No pré-gravado é roll-up, tanto o close caption ao vivo quanto o pré-produzido é roll-up, de 2 a 4 linhas, maiúscula ou minúscula, a emissora que escolhe, alinhada à esquerda na parte inferior da tela, com identificação, quando possível, entre colchetes antes da fala. Tá? Nesses dois sistemas, no pré-produzido, é óbvio que vai todas as identificações. No close caption ao vivo, né, se é um entrevistador, por exemplo, o repórter, aparece entre colchetes repórter, isso é obrigatório, tem que saber lá que é o repórter. O entrevistado, aparece o sinal de maior e maior, porque, óbvio, não se identificação. Mas quando é possível e quando se conhece quem está falando, a gente tem que identificar sim. No close caption do pré-gravado, aí a identificação tem que ser em todas, em POPOM, né, de 1 a 3 linhas, pode ser do lado esquerdo, direito, centralizado. O que se pede, a lei pede é que sempre a fala, quando possível, fique do lado. Por exemplo, nós 4 estamos aqui, então se eu estiver falando, lógico, vai estar aqui centralizado. Se eu e o Vanderlei estivéssemos falando, pode se colocar a fala dele de um lado, um pouquinho para cima, e a minha um pouco para baixo. E assim, desde que facilite a leitura. A produção do close caption visa a pessoa ler, então tem que ter esse trabalho de deixar esse tempo na tela, de modo que as pessoas leiam e tenham. Os surdos reclamam muito, e isso, eles querem saber tudo o que foi dito tem que estar na legenda, né? Por mais que quando a velocidade é altíssima, óbvio, pode ali ter uma síntese, uma redução em coisas, desde que não interfiram no que a pessoa falou. Tem que estar ali, o entendimento tem que estar ali. No close caption não é começar a resumir ideia de ninguém. Isso daí a lei coloca em alta velocidade, quando há aquele debate, então ali pode colocar uma síntese. Mas a estenotipia, principalmente, os nossos profissionais, até pela técnica de estenotipia, ele não tem como resumir. Às vezes me perguntam, esse estenotipista não podia resumir? Não, ele é condicionado a ouvir e a escrever. É palavra por palavra, ele não consegue naquele momento fazer uma ideia do que foi dito e colocar ali. Então isso daí para a estenotipia é muito difícil para nós condicionar o estenotipista a ouvir a frase e fazer uma compilação, uma síntese. Aí nós passamos para a qualidade. A qualidade do close caption ao vivo, 98%, né? Isso daí tem aí depois, novamente, a Eliana que vai explicar bem como é a aferição. Tem um mínimo ali aceitável, mas é 98%. O close caption pré-produzido, 99%. E o close caption pré-gravado, 99,5%. Close caption ao vivo, e o pré-produzido em roll-up, e o pré-gravado em pop-on. Bom, gente, vamos começar agora a entender como é que é o funcionamento entre emissora e empresa, o que a emissora precisa para a gente poder fazer
tudo isso acontecer. Bom, aí a gente tem um gráfico simplificado, eu vou tentar passar para vocês o que realmente a gente precisa no caso da emissora, né? Então, basicamente, o funcionamento é envio de áudio para o programa, para a empresa, e a empresa vai devolver isso num protocolo para que o encoder consiga entender. Bom, então, no lado da emissora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 1 ou 2 pontos de IP estático, e a gente sempre pede que se utilize 2 pontos de internet, que a gente vai ligar ele num roteador balanceado, para não ter nenhum tipo de problema de queda com relação à legenda. Bom, um desses pontos de IP estático, eles podem ser, pode ser ou estático, então ele pode não ser. Por quê? Porque a gente, no caso de envio do áudio, a gente usa 2 tipos de envio. Ou a gente usa o Barix para poder enviar, ou a gente pode usar pelo próprio Skype. Então, esse áudio chegando na empresa vai chegar no estenotipista, o estenotipista vai usar um software que chama Catalyst. O Catalyst devolve um protocolo que se chama CA608, que é entregue diretamente ao encoder, que está em um desses IPs estáticos que eu falei para vocês. Tá? A partir do momento que ele recebe esses dados, a legenda já diretamente ela já vai para o ar sem nenhum tipo de problema, né? Bom, com relação aos encoders, nós já validamos alguns nos encoders de hardware, que a gente chama que são comprados fora. A gente funciona com todos eles, né? A gente já testou com todos, mas a gente recomenda sempre a utilização do Ivers, o 9084, porque ele já tem, alguns outros encoders já tem também, mas o Ivers ele tem um tradutor de 608 para 708 interno, que facilita bastante para vocês aí na emissora. A saída de acordo também depende muito também porque vocês estão usando rede para depois do encoder, mas na maioria das vezes o Ivers resolve o problema de vocês. Dos encoders nossos nacionais, tem alguns, mas a gente, homologado mesmo para a nossa empresa, a gente tem do Imóveis. O Imóveis funciona em cima do protocolo CA608, funciona através de outros também, mas com a gente funciona com 608 e tem a saída para SD e HD. Então, funciona perfeitamente para a gente. Bom, para a gente ir finalizando a apresentação aqui da STN, né, a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona as operações no dia a dia da empresa. A gente acompanha, né, a gente tem uma parceria com a Claro, e então a gente acompanha o Closed Caption, a legenda de todo o Brasil. Então, se a gente tem um sinal de uma emissora do Pará, lá a gente trabalha com emissora do Distrito Federal, emissora de Minas, emissora de todo o Brasil, emissora de Brasília, e é muito importante para que a operação, o suporte, né, 24 horas, ele acompanhe a legenda, para saber se não teve nenhuma perda, se não teve nenhuma perca de conexão, e é muito importante que essa legenda, que o nosso suporte, que é 24 horas, acompanhe isso de forma que dê velocidade para se resolver um problema, né, na dinâmica de uma rede de televisão. Nós acompanhamos, né, monitoramos o Closed Caption em tempo real, em emissoras de todo o Brasil. A gente tem no-breaks, como já foi citado, no-breaks e geradores, né, a gente tem capacidade hoje de ficar fora do ar sem precisar de energia elétrica até 24 horas. Links e redundância com operadoras distintas. Sabemos que a gente trabalha com bandas de internet, a gente tem que ter várias, porque elas oscilam mesmo, então a gente tem que ter várias. E os receptores com emissoras, com operadoras distintas. Por que isso? Porque é muito importante para que o estenotipista desempenhe um melhor trabalho, ele ter uma visualização da imagem. Uma coisa é ele trabalhar só com áudio, outra coisa é quando ele consegue ver a imagem. Isso aumenta e muito a possibilidade e a capacidade dele atingir os índices que a lei, como a Teresa já citou, que a lei cita, né, na norma da ABNT. Falar um pouquinho sobre a monitoração que a gente faz dos nossos profissionais. Então, o suporte 24 horas ele faz um elo da emissora com a empresa e também faz um elo do estenotipista com a empresa. Então, nós acompanhamos todos os nossos profissionais
de maneira online do que ele está fazendo. Essas telas que vocês estão vendo do lado direito é a tela do Catalyst, são vários profissionais trabalhando, é o software que o Gustavo citou. Então a gente acompanha a legenda que está na tela e o que o profissional está inserindo, para não ter nenhum tipo de dúvida que tem algum tipo de problema no meio do caminho. É muito importante esse acompanhamento. Então a gente acompanha todos os profissionais através do TeamViewer, o nosso suporte técnico ele é 24 horas, então qualquer problema, em qualquer horário, para entrar em programações em cima da hora, a gente sempre tem alguém dentro da empresa para atender a emissora. Fazemos os testes de conexões conforme a emissora necessitar, no tempo que a emissora precisa, e a gente monitora constantemente todas as inserções com o objetivo de sempre melhorar a qualidade do closed caption que é gerado para as emissoras e principalmente para os surdos, os deficientes auditivos. Para finalizar nossa apresentação, a gente se baseou em 4 pilares, acho que são 4 pilares os principais. A gente precisa ter profissional treinado e motivado, é um trabalho muito importante, então o profissional ele precisa entender que não é só uma legenda, existem pessoas que dependem do que eles estão escrevendo para ter um entendimento de mundo, às vezes é o único meio de comunicação dessas pessoas, então é muito importante que ele seja treinado e motivado nesse sentido. Os equipamentos têm que ser de alta tecnologia, a gente vive uma evolução constante da tecnologia e a gente tem que sempre estar evoluindo tanto na estrutura física e operacional, ela tem que ser completa. O atendimento tem que ser ágil, a gente sabe que a dinâmica da rede de televisão ela é muito rápida, não se existe uma previedade das informações, a gente sabe como funciona e a gente tem que se adaptar a isso, então o atendimento tem que ser muito ágil e, como a gente sempre fala, criar uma melhor relação de custo-benefício entre a empresa que presta o serviço e entre a emissora de televisão que toma esse serviço. Do demais, fica o nosso contato aqui da STN. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que não foi colocada aqui no momento, se quiserem entrar em contato, nós estamos à disposição. Ok? A próxima palestra agora é a nossa companheira de luta, Eliana Abdala, do grupo Steno. Muito obrigado. Olá, boa tarde. O que eu tenho a falar, antes de começar a falar, eu vou falar mais sobre o controle de qualidade que é feito no Grupo Steno. As informações se repetem porque a gente faz o mesmo trabalho, claro, então não tem muita necessidade, algumas coisas até eu vou pular. Antes de começar, eu vou fazer uma apresentação de um pequeno vídeo apresentando um pouco da área de closed caption que o Grupo Steno oferece. Enquanto isso, eu vou esperar o vídeo para poder começar a apresentação da controle de qualidade. Até já. A Steno do Brasil hoje produz 3 formatos de closed caption: o ao vivo, o pré-gravado e o offline. Closed caption ao vivo, ele é no momento que você está transmitindo o programa, a emissora está transmitindo o seu produto, nós conectamos com essa emissora e produzimos simultaneamente esse closed caption, usando a estenotipia, tá? Você me pergunta, por que estenotipia? A estenotipia hoje é a única que consegue atender a norma 15290, a qual você tem 98% de acerto, obrigatoriedade, ok? O pré-gravado você tem, a emissora tem a possibilidade de mandar esse material, porque ele é um material que vai ser exibido ainda, né? Então ele manda para uma plataforma, que é uma plataforma chamada StenoVoice, onde essa plataforma recebe este arquivo e os profissionais que estão cadastrados irão receber um aviso que existe um áudio para ser produzido, tá? Para ser transcrito. No momento que o profissional pega esse áudio e começa a fazer a transcrição, o cliente também fica sabendo, porque existe todo um controle também para o cliente, tá? Então ele pode acompanhar de passo a passo a que momento está o produto dele, tá? Fez a transcrição, vai para as edições e correções e produto final. O profissional que vai fazer a inserção desse closed caption é diferente, não é o estenotipista, tá? É um profissional habilitado a fazer inserções pré-gravados, para os produtos pré-gravados, né? E esse profissional, no momento que está sendo exibido, ele faz a inserção simultaneamente
dessa legenda que foi produzida pelo estenotipista, também atendendo todas as normas da 15290, aonde hoje o pré-gravado exige 99,5% de acerto. A Steno do Brasil, ela não só produz closed caption ao vivo e pré-gravado. Você tem também a produção de legendas para filmes, séries, novelas, aonde demanda uma característica um pouquinho diferente do closed caption que eu acabei de falar. Porque você tem que colocar todos os ruídos, acompanhar o ator, onde você estiver do lado direito, do lado esquerdo, para você identificar. Então a produção e a inserção também é diferenciada. A Steno tem uma plataforma hoje chamada AD, onde se recebe o filme, se produz todo o material e na entrega do produto nós entregamos um arquivo para a emissora. O closed caption, ele demanda algumas técnicas e equipamentos a serem instalados tanto na emissora quanto no prestador de serviço, ok? A emissora, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um encoder, tá? Esse encoder, ele é o responsável em receber os caracteres e inserir no vídeo esses caracteres no formato closed caption, ok? Há algum tempo atrás, nós tínhamos o sinal analógico sendo transmitido, ok? Com a transmissão analógica, nós tínhamos uma característica dos encoders que eles inseriam o closed caption na linha 21, tinha toda uma norma 608, então tinha toda uma característica para isso, tá? Hoje, com a TV digital, os equipamentos mudaram, são todos HDs, e hoje a norma para transmissão de closed caption é na 708. Então tem toda uma característica que é destinada a 708. Tá? Mas a produção continua sendo a mesma, as conexões com as emissoras continuam sendo as mesmas. A única coisa que muda hoje na TV digital é o equipamento, que é um equipamento HD mais sofisticado e melhorado. Como é que você se conecta com a emissora hoje? Hoje a Steno ela tem várias células, ok? De produção de closed caption. Por quê? Nós primamos muito com a qualidade da prestação de serviço para o cliente. Digamos que eu tenha problema hoje no Morumbi, onde nós temos a central do closed caption, da Steno, e eu não possa atender a emissora. Não existe isso. Deu um problema aqui na empresa, nós temos outras células que podem atender de Porto Alegre, de Campinas, de Brasília, qualquer emissora que esteja no nosso escopo de prestação de serviço. Tudo é feito via internet hoje, tá? Na empresa nós temos redundância de link, nós temos possibilidade de fazer por outras células, mas nós temos redundância de link, redundância de energia, onde nós temos gerador próprio, e os no-breaks para cada estação. A parte de internet, quando você contrata um serviço, ou você contrata o serviço da Steno, dependendo da modalidade de serviço que você contratar, nós temos também a parte de fornecimento de equipamento e a conexão de internet também, tudo em redundância. Digamos assim, você é uma emissora de TV onde nós não podemos receber o sinal via satélite, porque nós temos antenas parabólicas instaladas aqui no prédio, exclusiva da Steno, onde nós temos a possibilidade de receber sinal de todo o Brasil. Mas digamos que a sua emissora não esteja transmitindo no satélite, seja uma emissora que transmita programação local. Então nós temos também a know-how de transmissão de áudio por IP, onde nós instalamos equipamentos ponto a ponto e podemos ter a possibilidade de receber o áudio com um delay baixíssimo, factível à produção do closed caption, sem atrapalhar o atendimento da norma 15290. Bem, de volta, eu vou falar um pouco agora sobre a estenotipia mesmo e o controle, como a gente faz o controle. A Steno utiliza a estenotipia por ser um método que todos já sabem, já comentaram, já viram apresentações anteriores, que é a técnica que permite atingir o percentual de acerto exigido na norma 15.290. Tem programações que chegam a 400 palavras por minuto em determinados momentos e é necessário um método de registro
que permita esses picos de velocidade, né? Então, a estenotipia visivelmente é o método mais que nos permite essa fidelidade, essa qualidade e essa celeridade, né? Então, vamos ver aqui como que é feito isso. Existe uma teoria, né? Nós criamos a teoria brasileira de estenotipia, nós introduzimos a estenotipia eletrônica no país, e foi criada através dessa teoria, a gente usa artifícios, né, de abreviações, sufixos, tabela fonética, comandos especiais, e tudo isso aliado a um dicionário próprio que o aluno, desde o começo do curso, ele vai fazendo o seu próprio dicionário. O que a empresa, a emissora, precisa, né? Então, precisa ter equipamentos configurados para closed caption, precisa ter encoder, né? Ligado ao sistema de transmissão da emissora, link, equipamentos, tudo isso já foi visto, eu não vou ficar me repetindo aqui, que não tem sentido também, né? Aqui só 2 exemplos de encoder, mas existem vários fabricantes, aí é questão de ter a especificação necessária. E aqui nós vamos ver a produção de legendas ao vivo, né? Então, assim, os estenotipistas da Steno, eles trabalham remotamente, ou seja, não precisa estar na emissora prestando serviço, né? Pode estar na sede. E o estenotipista registra, mesmo ao vivo, o programa que você recebe, que você assiste na sua TV, que está sendo exibido na sua TV, está sendo passado o áudio para o estenotipista que faz o registro em tempo real. E aí pode ter um atraso de 4 a 6 segundos entre o registro e a legenda aparecendo na TV. Nós temos também, às vezes, alguns recursos que nos auxiliam, né? Então, por exemplo, às vezes a emissora pode enviar o teleprompter. Isso pode facilitar na hora de inserção, mas também, muitas vezes, pode até ocorrer... essa facilitação pode ocorrer o efeito inverso, porque hoje em dia os telejornais eles acabam sendo mais informais e muitas vezes os jornalistas, os âncoras, acabam até improvisando alguma coisa. E isso, então, às vezes, assim, é importante ter essa opção, mas muitas vezes a estenotipia até nos ajuda em função disso, porque no improviso a gente consegue acompanhar o que a pessoa está falando. No caso dos pré-gravados e áudios pré-produzidos, nós desenvolvemos uma plataforma chamada StenoVoice, própria para o envio de áudios para transcrição. Então, o vídeo ou o áudio é enviado via internet para essa plataforma, já entra em produção, então já foi feita a transcrição, feita a revisão, e o texto finalizado segue para a inserção, que é feita ao vivo. Como a Tereza falou, o processo é o mesmo, né? Então, isso não tem diferença no processo. A diferença do pré-produzido ou pré-gravado, isso é uma coisa que pode gerar dúvida, né? Qual a diferença? Na verdade, a diferença desses 2 produtos absolutamente é o tempo que se tem para produzir o texto. O pré-produzido, assim, simplificando, seria quase que um tempo real. É o tempo que se tem entre você receber o áudio e a exibição dele ficar pronto, o tempo é muito curto. Então, é diferente do pré-gravado que chega com alguns dias de antecedência, né? Então, essa é a diferença. O pré-produzido chega assim, tipo à tarde, mas tem que ficar pronto à noite para inserção. E ainda tem a de Steno, né, que foi o que o Elias falou um pouco no começo no vídeo, né, que é a questão dos filmes publicitários, as chamadas institucionais, onde é feito a gravação da legenda no próprio vídeo. O Grupo Steno dispõe de geradores, no break, suporte técnico 24 horas, um monitoramento interno online de todas as programações realizadas. Ele tem um sistema próprio de gerenciamento, que é um sistema também desenvolvido por nós, que é o PHT, Planilha de Horas Trabalhadas. Tem a redundância de conexão de internet e tem células em localidades espalhadas pelo Brasil. Oferece ainda custos competitivos, porque o serviço cobrado é por hora de programação realizada
Então, é exatamente a hora, sendo que o cálculo é a previsão de início e o término real. Se acabou mais cedo, vai ser cobrado até o horário que realmente, de fato, acabou. E tudo isso é controlado, detalhado, planilha gerada pelo sistema, com horário de início, término, exatamente o que foi realizado. E a cobrança é mensal conforme o contrato. Os profissionais são distribuídos pelo território nacional, né? Tudo feito remotamente, e a gente atende também em outros países. São 3 idiomas, português, espanhol e inglês, pode ser ao vivo ou Steno Voice. Temos um controle muito rígido dos colaboradores com relação ao cumprimento da norma da ABNT, né, da qualidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente faz essa avaliação. E assim, resumindo um pouco o que o Fausto falou no início, nós temos assim, o ao vivo, nós temos que obter um percentual de 98% de acerto. Esse 98%, pela norma, eu posso ter um desvio aceitável, um desvio padrão de 3%, ou seja, é aceitável chegar a 95% de acerto. O pré-gravado, eu tenho, consta na norma 99,5%, podendo ter um desvio de 1%, ou seja, é aceitável chegar a 98,5% de acerto. O pré-produzido, 99% de acerto, podendo ter um desvio de 2%, chegando a 97% de acerto. Agora, como a gente avalia, né? Essa é uma questão que muita gente pergunta, como avaliar? Essa avaliação, ela é feita por amostragem, né? A Steno faz amostragens, determinadas programações, porque não dá para pegar toda a programação e fazer toda vez o controle de tudo. Então, a gente pega um determinado tempo de determinada programação, com uma certa rotina, um X, tanto de programa, de determinados estenotipistas, e faz o que a gente chama de comparado. A gente faz uma edição desse texto com áudio que apareceu que foi feito, e aí a gente faz a contagem. E aí o que a gente precisa saber? O que é considerado erro, o que não é considerado erro. Também o Fausto falou no começo, né? Eu vou só recapitular um pouco aqui. Então vamos lá. O que não é considerado erro, né? São as gírias, palavras, nomes próprios, siglas, né? Que não são parte da nossa rotina. Falas sobrepostas, tumultos, né? Ou seja, aquilo que a gente não consegue ouvir, a gente não consegue transcrever. Então, tem que ser dentro de uma normalidade, né? Palavras chulas, de baixo calão. Aí são as omissões, né? Em horários que não são compatíveis, né? Que essa regra também varia de emissora. Alguns programas se deve registrar, outros programas não se deve registrar. E omissões de repetições, né? Desde que não se omita, né, coisas relevantes na informação. E palavras por sinônimos. Às vezes, em função da velocidade, algumas palavras são compridas e às vezes pode se trocar por um sinônimo, que é mais fácil de teclar. Então, muitas vezes, o estenotipista faz essa troca consciente para poder entrar na sincronia do texto. Aí nós temos a questão da ponderação, que também é a questão do grave, né, que vale 1 ponto, né, na questão do erro, que é quando aquele erro que altera o sentido do texto original, omite uma informação ou pontuação relevante, ou seja, prejudica a compreensão do texto, né, da fala. Eu vou colocar aqui alguns exemplos que é mais fácil para entender. Por exemplo, essas mulheres, os pequenas foi omitido, né? Então, essas mulheres assim, ou corre mais rápido. O sangue foi omitido na legenda. Então, essas omissões fizeram falta, porque você perde a compreensão do que está sendo dito. Então, isso é considerado um erro grave, vale 1 ponto. Temos um outro exemplo, que pode ser aqui. Eu, belo, e tem um código. Era para escrever belisquei, era para sair belisquei. E saiu só uma palavra e um código, que foi o segundo toque, o braço dele. Ou seja, é um erro que comprometeu o entendimento, eu não entendi o que a pessoa quis dizer. Então, é considerado um erro grave. Foram 23, na verdade, era para estar escrito 32, foi o que foi dito, né? Ou 2 bilhões,
e era para ser milhões. Então a informação está errada. Isso são erros graves. Você foi lá. Você foi lá? Uma pontuação que alterou completamente o sentido da frase. Então esses são considerados erros graves. Temos agora a ponderação, que seria o erro médio, né? Que seria meio, né? Valeria meio, que seria um erro quando a compreensão é parcial. Ela interrompe o fluxo ou o sentido do texto original, mas existe uma compreensão parcial. Então é considerado o erro médio. Por causa da briga na delegacia, né, Alexandre? Ele já vai voltar. Esse espera um pouco, ele não mudou muito, assim, a omissão não comprometeu por completo a informação. Então, assim, faltou alguma coisa, mas no contexto, no todo, não fez diferença. Senhor presidente, passo a palavra ao ministro Aires Brito. É um nome próprio que está escrito errado, é conhecido, é frequente, é considerado um erro médio. Estamos de volta com notícias do tempo. Faltou a identificação, não identificou o âncora. É considerado um erro médio. Em 2012, foi uma informação final correta, deu para entender, mas apesar de estar escrito de um jeito que não é o normal para sair numa legenda. Então, mas deu para entender o que, pela informação como está, deu para entender o sentido da fala. Temos ainda, ó, temos uma mangueirinha, tem uma mangueirinha que solta ar e começou a subir. Quer dizer, deu para entender o que a pessoa quis dizer, mas deu o que a gente chama na estenotipia de conflito e ficou uma palavra diferente do que deveria ser. É considerado um erro médio. Eu sei que é um pouco complicado entender essa parte de ponderação, tem sempre um pouco de subjetividade, mas a gente tenta fazer o mais objetivo possível. Agora, com a revisão, ficou um pouco melhor essa questão da subjetividade, principalmente em relação a essa ponderação, que a gente consegue distinguir um pouco mais e dar uma maior objetividade nessa avaliação. Então vamos lá, continuando. Temos agora o erro leve, que vale 0,25. É quando ele é capaz de seguir o fluxo e o sentido do texto original. Ou seja, ele consegue entender completamente o que a pessoa quis escrever, apesar de estar escrito errado. Então vamos a alguns exemplos. Minha mãe deixou de pagar as contas para a gente ir à competição. Era para a gente ir à competição. Mas no contexto você consegue entender o que a pessoa quis dizer, apesar de estar escrito errado. É uma troca sem comprometer o sentido. Aqui a mesma coisa. Beliscou. Na verdade, está escrito corretamente no dicionário, só não está no dicionário do estenotipista. Então, beliscou precisaria estar definido, mas dá para entender o que a pessoa quis dizer. Uma pessoa leiga, qualquer pessoa que vê essa legenda vai saber o que ele quis dizer. Então, é considerado um erro leve. Médico, medica, pratica, prática, todas essas palavras que tem duas grafias diferentes, mas que têm significados diferentes e que causam muita confusão, mas você, no entendimento, na hora de ler, você consegue entender o sentido, ela é considerada um erro leve. Ela é uma pessoa super fofa, super sincera, é só uma questão de ortografia também, que é só juntar, você consegue entender. E aqui foram 10 posts, saíram 10 posts, mas você também, dentro do contexto, você consegue entender o que a pessoa falou. Então, não compromete a mensagem. Vou falar agora um pouquinho de quem somos nós, da Steno, né? Nós somos os pioneiros, né, no Closed Caption, quando em parceria com a Globo, foi apresentado o primeiro telejornal, que foi o Jornal Nacional com Legenda, do país, que foi em 1997. Foi também a Steno que introduziu a estenotipia eletrônica no Brasil, primeiro junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo e depois utilizado em outros órgãos públicos e privados. Um dos diretores da Steno do Brasil criou a Teoria Brasileira de Estenotipia, que foi a base principal até hoje de nossos treinamentos para a formação dos nossos profissionais. E o Grupo Steno, que é formado por 4 empresas, oferece também a audiodescrição, que seria a narrativa para pessoas com deficiência visual,
que entre outros serviços, né, que desenvolve, e a maioria é voltada à acessibilidade. E qualquer informação, deixo aqui o nosso contato também, e pessoas que quiserem mandar e-mail, perguntar, telefonar, fiquem à vontade.